Vamos dar uma olhadinha na simples vírgula, que muitos consideram ser a mais insignificante das pontuações. Muito bem, é só um pontinho com uma curva, né? Nada demais. Ok, então qual é a diferença entre estas duas frases? Não, espere e não espere. Pois é, uma diferença de vida ou morte, não? Então, se você acha que a gramática básica é algo que só se usa na escola, prepare-se para ficar atarantado. Sim, pode procurar o significado disso no Google. Mas então, qual é o segredo das vírgulas? Bem, em 2017, a Oakers Dairy, uma empresa de laticínios do estado do Maine, nos Estados Unidos, perdeu literalmente milhões de dólares por causa de uma vírgula. O motivo foi trivial. Os motoristas entregadores que trabalhavam para a empresa a processaram, alegando não terem recebido pelas horas extras de trabalho, mas a empresa discordava. Os dois lados apelaram para as leis trabalhistas estaduais, as quais diziam que qualquer pessoa que trabalhasse mais de 40 horas semanais tinha o direito de receber um adicional de 50%, com algumas exceções, claro. E é aí que surgiu o problema. Veja bem, de acordo com a lei, as exceções eram as seguintes. Isso é uma citação direta. O envasamento, processamento, preservação, congelamento, secagem, rotulação, armazenamento e empacotamento para expedição ou distribuição de 1. Produtos agrícolas, 2. Carnes e peixes e 3. Alimentos perecíveis. Os laticínios são produtos perecíveis, então isso significa que os motoristas não tinham direito de receber hora extra, já que distribuíam esses alimentos, certo? Bem, não é tão simples assim. Dê mais uma olhada na primeira frase. Nela está escrito armazenamento e empacotamento para expedição ou distribuição. Viu a vírgula antes da palavra ou? Você não viu, pois não tem vírgula nenhuma. Isso quer dizer que tudo faz parte de uma cláusula só. Agora, vamos explicar algumas coisas. A vírgula de Oxford, como é chamada nos Estados Unidos, é normalmente colocada antes de e ou, para propiciar clareza. E pode acreditar, faz uma diferença enorme. Vamos pegar um exemplo simples, embora muito estranho. Ao longo de minhas viagens, eu conheci Elon Musk, uma bruxa e um ciborgue que corria. E agora compare com esta aqui. Ao longo de minhas viagens, eu conheci Elon Musk, uma bruxa e um ciborgue que corria. No primeiro caso, a sucessão é facilmente acompanhada. Primeiro ele conheceu Elon Musk, depois uma bruxa e depois um ciborgue. Um grupo bem diversificado, para falar a verdade, mas não tão estranho a ponto de tirar a veracidade da frase. No segundo caso, porém, a presença da vírgula antes do e transforma uma bruxa em aposto, implicando que Elon Musk é uma bruxa, enquanto que um ciborgue se torna sujeito, sendo o segundo a se conhecer ao longo das viagens. Bem, considerando sua genialidade, eu não duvidaria se me dissesse que ele não é humano, mas bruxo já é demais, né? Agora vamos voltar ao caso em questão. Como eu disse antes, a parte empacotamento para expedição ou distribuição da frase também não tem uma vírgula de Oxford, o que faz com que tudo pareça ser parte da mesma atividade, e os caminhoneiros se basearam nesse fato. Eles afirmaram que nós distribuímos os produtos, mas não os empacotamos. E se não fazem isso, eles não estão incluídos na lista dos que não são pagos pelas horas extras trabalhadas. A empresa discordou e o caso foi parar nos tribunais. E sabe qual foi o veredito? Isso mesmo, causa ganha para os motoristas. O juiz decidiu que, se não havia vírgula lá, a frase queria mesmo dizer que empacotar e distribuir os produtos era uma atividade só. E como os motoristas não trabalhavam com empacotamento, tinham direito a receber pelas horas extras de trabalho. Portanto, de acordo com a decisão judicial, cada um dos 5 motoristas que entraram com o processo receberiam $50 mil e o resto dos motoristas, cerca de 127 pessoas, tinham direito a receber o valor de 4 anos de horas extras trabalhadas. Somando tudo, a Oakers Dairy teve que desembolsar mais de $5 milhões. Mais tarde, o estado do Maine editou a lei para evitar tais ambiguidades. Porém, já era tarde demais para a empresa. Tá vendo a importância da pontuação, coleguinhas? E esse não é o único caso em que um erro aparentemente insignificante gerou custos de milhões de dólares. Aqui estão apenas alguns dos diversos exemplos que aconteceram mundo afora. 1. Frutas e plantas, 1872.
Uma das primeiras vezes em que a pontuação teve grande importância foi quando o governo norte-americano colocou uma vírgula ao invés de um hífen no ato tarifário dos Estados Unidos. Ao escrever fruit plants, quer dizer frutas, plantas, ao invés de fruit plants, algo como plantas frutíferas. O governo praticamente isentou todas as plantas de impostos, embora a intenção fosse isentar apenas as que produzem frutos. Dizer que os agricultores estavam pulando de alegria é pouco. Pense comigo, de repente, eles não precisavam pagar mais nenhum imposto por qualquer coisa que cultivassem na terra e vendessem. Levou quase 2 anos para a lei ser modificada, e durante esse tempo, os cofres públicos perderam cerca de 2 milhões de dólares, o que hoje equivale a mais de 50 milhões de dólares. 2. Filho e Filhos, 2015. Não se convenceu ainda? Bem, aqui está um caso onde não foi uma vírgula, mas sim uma letra, que causou uma confusão danada. Em 2015, um negócio de família britânico chamado Taylor & Sons saiu na lista do governo de empresas que declararam falência. Triste, claro, mas é um procedimento padrão. Bem, seria se não fosse por um erro na lista. O governo queria citar a Taylor & Son, uma empresa totalmente diferente. No entanto, quando perceberam o erro, já era tarde demais. Uma empresa centenária, sem problema financeiro algum, faliu da noite para o dia. E não parou por aí, porque mais tarde a Taylor & Sons processou o governo britânico e ganhou a causa, recebendo 9 milhões de libras de indenização, e a justiça foi feita. 3. O erro de digitação mais caro da história, 1962. Esse título vai para um errinho no sistema de navegação da Mariner 1, uma sonda criada pela NASA para colher dados de Vênus. O erro foi tão pequeno que não é de se estranhar porque ele não foi percebido antes. O fato é que o algoritmo não tinha um hífen, mas não importa o quão pequeno seja, cada símbolo conta quando uma tecnologia tão precisa está em jogo, e nesse caso não foi diferente. Em 1962, um hífen que faltava fez o foguete que carregava a sonda sair da rota e explodir sobre o Oceano Atlântico. O custo desse erro de algoritmo foi de uma soma que hoje equivaleria a 150 milhões de dólares. Mas o estrago na reputação foi ainda maior. A NASA perdeu muita credibilidade e o mundo demorou para ver imagens de Vênus. Ah, essa opinião pública, tão volátil! 4. As viagens exóticas que deram errado, 1988. As páginas amarelas eram muito úteis quando ainda não existia internet, mas parece que ela também poderia se virar contra os anunciantes em alguns aspectos. Em 1988, uma agência de viagens da Califórnia resolveu divulgar seus pacotes de viagens exóticas na lista em forma de propaganda. E qual seria a pior das hipóteses envolvendo um erro de digitação? Se você imaginou que o erro estava na palavra exóticas, acertou em cheio. As páginas amarelas imprimiram como viagens eróticas. Não é o tipo de coisa que eu reservaria assim, tão abertamente. E a clientela da agência pensou mesmo. A empresa perdeu 80% de seus clientes quando as páginas amarelas se recusaram a corrigir o erro. Mas essa foi talvez a travessura mais cara da história da lista. A agência de viagens a processou por má conduta e ganhou uma indenização de 10 milhões de dólares. Tomara que eles tenham divulgado os pacotes de viagens exóticas do jeito certo depois disso. Embora hoje em dia... deixa pra lá. 5. Faltou a letra P, 2007. Cara, isso me lembra da língua do P, que a gente usava no ensino fundamental. Enfim, vamos voltar aos erros. Quando você erra o nome de alguém, pode ser constrangedor, mas quando você erra um nome que pode lhe custar $500 mil, é absolutamente frustrante. Um azarado vendedor do eBay aprendeu uma lição do jeito mais difícil de todos. Ele colocou uma garrafa de Allsop's Arctic Ale de 1852 à venda, uma relíquia valiosíssima. Porém, ele errou na hora de digitar e escreveu o nome da cerveja assim: Allsop's Arctic Ale, com apenas um P, o que fez a oferta passar despercebida pelos especialistas em cerveja. Aí, uma pessoa a comprou dele por $304 e postou de novo no eBay assim que colocou as mãos na garrafa. Desta vez, sem erros.
Depois de mais de 150 ofertas, a garrafa foi vendida por mais de $500 milhão. Que sorte! Ou azar para o cara que errou. Você já cometeu algum erro gramatical que custou caro? Compartilhe suas histórias constrangedoras com a gente nos comentários. Vamos aprender com elas. Eu, por exemplo, digitei errado uma vez, engolindo uma letra importante do meio da palavra público. Eu ainda fico vermelho quando me lembro disso. Enfim, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos que não dão tanta importância para a gramática e de clicar em inscrever-se. Vamos juntos construir um mundo incrível!